Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos juntos para compartilhar com vocês, continuando o tema do vídeo de semana passada, né? E para complementar aquele tema, qual a melhor religião? Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer as pessoas que visualizaram, assistiram, né, o vídeo semana passada, que foram um total de 4.764 visualizações da publicação de semana passada. Então, muito obrigado a você que compartilhou, que curtiu, que comentou, né? Meu muito obrigado. E com certeza tem chego essa publicação em várias pessoas, vários lugares, né? Aqui na nossa região, no nosso estado também, fora do estado, porque pessoas têm pedido o vídeo pelo WhatsApp. Então, meu muito obrigado a você que tem compartilhado, curtido e comentado. E aí hoje, então, eu quero continuar o tema da semana passada, explicando um pouquinho o que significa a primeira palavra religião, né? A diferença entre religião e igreja, um pouquinho sobre isso, para não ter confusão. A primeira palavra religião vem do latim religare, né? Que significa, né? A religião tem a função de ligar o humano ao divino, né? O homem, a mulher, o ser humano a Deus. Então ela tem essa função de ligar, né? Ligar e religar, religião, né? Essa função. Então, a religião que eu frequento, o cristianismo, o hinduísmo, né, judaísmo, tem feito essa função na minha vida, né, de ligar eu e Deus. Né? E aí, então, qual a diferença entre religião e igreja? Igreja é uma instituição dentro do cristianismo. Por exemplo, os evangélicos e católicos, eles são cristãos, pertencem à religião cristã. Mas dentro do cristianismo, que é a religião, tem várias igrejas católicas e evangélicas. E aí dentro do islamismo, por exemplo, tem grupos religiosos, como se fossem igrejas, mas não chamam de igreja, né? São grupos religiosos, né? Tem sunitas, xiitas, dentro do islamismo, do muçulmano. Então a religião é o maior e os grupos menores são chamados no cristianismo de igrejas e em outras religiões de grupos religiosos. Né? Então, para deixar bem claro um pouquinho isso, a função da religião. E aí eu quero então dizer hoje, apresentar para vocês 6 maiores religiões do mundo, né? 6 maiores religiões do mundo, e apresentar as regras de ouro de cada uma delas. Primeiro, o que é regra de ouro nas religiões? Aquilo que seus fundadores deixaram como base, como fundamento, para os seus seguidores continuarem a missão, né, dentro daquela religião. Então, assim, nossa vida básica, né? O que é traduzindo a regra de ouro? Nossa vida, nossa convivência. Por exemplo, eu abri a porta, eu vou fechar. Eu acendi a luz, eu vou desligar. Isso é regra de ouro, né? Regra básica de convivência. E nas religiões, então, existem regras de ouro. Eu vou lendo aqui essas regras de ouro, depois vamos concluir interpretando, né? Concluindo, né? Ligando uma com a outra. Por exemplo, o cristianismo, católicos e evangélicos. Regra de ouro do cristianismo é: tudo quanto quer que os outros façam para você, faça-o também para eles. A regra de ouro do hinduísmo, os hindus: não faça aos outros aquilo que se a você fosse feito causar-lhe-ia dor. A regra de ouro do budismo: de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. Regra de ouro do judaísmo, judeus: não faça ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso. Taoísmo, para os taoístas, religião, né, lá do Oriente, né? Considera o lucro do seu vizinho como seu próprio e o prejuízo dele como se também fosse o seu. E por fim, o islamismo, os muçulmanos, os islãs, a regra de ouro dos islãs é: ninguém pode ser um fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Você conseguiu observar, né, ficar atento, cada regra de ouro, cada uma delas? Né? Se quiser voltar atrás do vídeo aí para ver um pouquinho cada uma delas calmamente, vai perceber que todas elas são parecidas, né? O fundador de cada uma dessas religiões tem como base sempre, né? Tratar bem o outro, né? Fazer bem o outro. Se você quer que faça bem para você, faça também para o outro. Então dizia lá no outro vídeo semana passada, né? Se você quer que
aquela regra básica, né? Faça o bem para receber o bem, não faça o mal, senão você vai receber o mal. É bem isso, né? Então a regra de ouro das religiões todas é única. Tratar bem o outro, para que você seja bem tratado, né? Se você quer que faça com você, faça também para o outro. Então, para concluir, resumindo, né? Por que existe tanta guerra no nosso mundo? Por que existe tantos conflitos perto de nós? Por quê? Né? Por que existem pessoas que vivem brigando com conflitos e aí um diz, eu sou católico, eu vou na missa, eu vou num culto evangélico, eu vou em tal reunião de tal tradição religiosa, e às vezes daqui a pouco está tudo brigando, tudo em conflito. E aí, cadê o efeito, né, da religião, né? Essas regras de ouro? Eu sei que muitos de repente não sabem, mas a regra de ouro básica do cristianismo é: Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, será que eu tenho praticado isso? Eu falo eu também, né? Eu tenho praticado. Você tem praticado isso? Tem vivido essa regra de ouro, né? De tratar bem o outro? Então a gente essa semana vamos pensar concluindo esse tema, né? De religião, qual a melhor religião, essas regras de ouro. Pensar um pouquinho mais, né, novamente, refletir que a igreja, né, a igreja que eu frequento, a religião que eu frequento, o templo que eu frequento, a reunião que eu frequento, deve me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, se não está, vamos fazer com que a gente seja melhor, tratar bem o vizinho, de cima no prédio, de baixo, do lado, da frente, cuidar do outro, cuidar de mim mesmo, mas também zelar pelo outro, né? Não ficar xingando, maltratando, criticando, fofocando, invejando, que isso não faz bem nem para você, nem para o outro. Então, se você é de igreja, frequenta a religião, frequenta alguma igreja, vamos tentar ser diferente. Aquilo que Jesus já dizia, né? Vede como eles se amam. Então, eu deixo aqui o meu abraço para você. Eu peço que você compartilhe, curta, comente esse vídeo, né? Compartilhe para muitas pessoas, né? Que passe agora dos 5.000 visualizações, como ele chegou a 4.700 já. Então, que esse vídeo chegue a muito mais. Porque eu tenho certeza que tem dado efeito para a vida de muitas pessoas, tá? Meu muito obrigado, fique com Deus e Deus vos abençoe.